Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vim trazer para vocês uma decoração do tema Stranger Things. Não sei falar inglês, gente, mas eu tento. Mas vou deixar aqui no título, né? Acho que vocês já viram aí qual é o tema, né? É um bolo de andar, né? Eu fiz esse bolo bem recentemente, foi ontem que eu fiz esse bolo. E ficou lindo o resultado, bolo de andar, né? Eu sempre falo, né? Chega a ser chato, mas eu sempre falo que todo bolo de andar é aquele desafio, é aquele medo. Eu acho que até o final do dia, enquanto a cliente não dá um retorno, a gente não sossega, né? E, e eu só fiquei sossegada quando ela me retornou no outro dia, me agradecendo, né, pelo trabalho e tal. Então, super elogiou. Então, eu pensei, não, então, se ela elogiou, deu tudo certo, né? Então, graças a Deus deu tudo certo, né? Foi um bolo, gente. Esse bolo de andar, ele foi de 35 fatias. Então, foi um bolo de 18 centímetros embaixo, tá? Ele levou aí, teve uns 11 de altura, mais ou menos. E o de cima tem 12 centímetros de diâmetro. E eu acho que teve uns 12, até 13 de altura. Ficou bem alto o bolo de cima, tá bom? Então, ele rendeu aí 35 fatias mais ou menos, tá? Então, bolo de andar, eu sempre faço, né? Essa sustentação aí com caninho. Esse caninho, gente, eu compro eles em loja de produtos de confeitaria. Produto aí onde eu compro, sei lá, tudo de confeitaria. Lá também vende esses caninhos. Eu já vi nas lojas já, porque eles fazem, né, tudo para vender, né? Eu já vi também o suporte, né? O guindaste, né? Prontinho já também, já vi. Quase comprei uma vez, mas às vezes eu acho que não vale a pena, né? Porque a gente faz em casa, né? Eu aprendi aqui no YouTube, inclusive. Eu não me lembro o nome da pessoa que fez, né? Mas, inclusive, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu mostro como eu faço guindaste caseiro. E lá eu relato direitinho, né? Falo quem coloquei, acho que na descrição, se eu não me engano, o YouTube da pessoa que ensinou a fazer esse guindaste. Olha, tá vendo? Eu coloquei aí, olha, é um isopor, né? Duas plaquinhas de isopor, eu grudei uma na outra com o recheio e fiz um guindaste caseiro. Então, assim, tem um vídeo aqui no canal, tá? Como eu falei com vocês, né? Coloquei aqui aqui em cima. E também vou tentar deixar aqui na descrição, tá bom? Para vocês que não conhecem, não sabem, conseguir entender um pouquinho aí como que faz, tá bom? Aí eu não pude mostrar com detalhes, porque eu tava até com um pouquinho de pressa, né? Que a cliente já tava já perto aí de vir pegar. E como já tem vídeo aqui no canal, então eu coloco aqui em anexo e vocês vão dar uma olhadinha lá para ver como que eu costumo fazer, tá bom? Então, gente, esse aí é o bolo de cima, né? Como eu falei, ele tem 12 centímetros por 12 ou até mais, porque esse bolo ficou mais alto que o bolo de baixo. Mas ficou ali proporcional, ficou bonito, vocês vão ver o resultado, ficou bem legal. Sim, eu faço a blindagem com ganache nos meus bolos de andar, tá bom? Graças a Deus, gente, a minha massa é bem firme, o meu recheio é bem firme, eu só trabalho com brigadeiro. A minha massa, ela é amanteigada, então ela é bem firme também. Não, nunca, graças a Deus, nunca tive problema nenhum, né? Tem cliente que leva o bolo para bem longe, bolo de andar, sabe? E chega tranquilo, né? Não, graças a Deus, nunca recebi uma reclamação do bolo desmanchado, bolo caído, bolo, porque realmente uma massa, é um recheio bem estruturado, tá? Deixa do dia pro outro, né? Ele prensado, né? Então, assim, super tranquilo. Mas, gente, né, como eu já falei em outros vídeos, eu gosto muito de pecar pelo excesso. Então, o que eu puder fazer pro bolo, para não ter nenhum problema, eu vou fazer. E lembrando que a blindagem,
os caninhos, tudo isso está incluso, tá? Então, assim, não pense que o valor do bolo é só o bolo de baixo, mas o bolo de cima e acabou. Não. A blindagem está inclusa, o caninho está incluso. Então, tudo isso vocês devem acrescentar no valor final, tá bom? Ah, mas meus clientes acham caro. Então, é melhor elas tentarem procurar outra pessoa, porque eu acho difícil uma confeiteira fazer bolo de andar e não cobrar por esses itens extras, porque elas vai ter prejuízo, né? Então, assim, eu acho que não vale a pena você pagar, né, por um produto que o cliente que vai ficar com ele. O caninho é o cliente que vai ficar, o caninho é pro bolo da cliente, então ela tem que estar incluso aí no valor final, tá bom? Então, gente, eu vou começar a decorar o bolo de cima, né? Porque esse bolo de cima vai ser só branquinho, né? E não vai ter nada assim muito coisa não, no de cima, tá? Só vai ter um trabalhozinho aí com pó pra decoração preto, tá? Mas é bem rapidinho, uma coisa bem tranquilinha, então tô começando aí pelo mais rápido, né? E aí eu vou decorar esse bolo e vou colocar na geladeira pra ir pra segunda parte. E aí tem a vantagem, né? De eu trabalhar, né? Decorar esse bolo primeiro, porque eu deixo na geladeira, então o chantilly vai firmando, né? Então eu acho que é mais vantajoso, tá? Fazer primeiro a parte de cima. Mas eu não vejo muita diferença. Se você acha que é melhor decorar o bolo de baixo, depois o de cima, tranquilo, tá? Mas eu nesse momento aí eu achei que seria melhor trabalhar primeiro o bolo de cima, até por a decoração de cima ser super tranquila, tá? Então, vocês viram aí, né? Tá com caninho já, eu vou tentando decorar aí com o caninho, né? Eu vou dar o acabamento aí em cima depois que eu colocar esse caninho no bolo de baixo, tá? Lembrando pra vocês que vou deixar, quer dizer, já coloquei, né, no card, como que eu faço, né, esse guindaste caseiro, tá bom? Então, gente, eu fiz ali, vocês viram que eu peguei meu pincel de silicone e decorei ali, fiz o trabalho aí, ali na lateral. Então, super tranquilo, super rapidinho, tá? E aí, vamos pro bolo de baixo. O bolo de baixo, eu vou fazer aquela técnica, a mesma que eu fiz do último bolo que eu fiz, que foi o bolo candy, né? Que é o bolo rosa. Esse aí eu vou utilizar o corante preto. Então, eu vou fazer aquela fina camada, né, com o chantininho preto, que eu vou tingir ele, e vou aplicar aí no bolo de cima, ou no bolo de baixo, perdão. Tá do mesmo jeito que eu fiz o último bolo. Aí, gente, eu peguei a forma do bolo de cima só pra centralizar ali, né, pra na hora que eu for trabalhar, colocar o bolo em cima do outro, né, eu sei ali o centro mais ou menos. E aí, gente, olha, é daquele jeitinho, né? Bem parecido com o último bolo que eu fiz. Porém, esse aí eu vou colocar o preto, né? Como vocês estão vendo, eu tô aí aplicando o meu chantininho preto, uma fina camada, né? Se eu fosse fazer no chantilly todo, né? Eu ia gastar muito corante. E não ia ser legal pro cliente, né? Consumir o chantininho aí todo tingido, tá? Eu só tive uma certa dificuldade nesse bolo, tá? Especificando aí que foi nesse bolo, de deixar ele totalmente preto, tá vendo? Ele briga ali com o chantininho branco, fica com esse manchadinho. Mas mesmo assim, gente, dá super certo. Eu achei muito melhor, até porque eu vou utilizar o pó para decoração preto também, tá? Então, deu super certo, mas eu briguei um pouquinho aí com o chantininho branco que tava dentro do bolo, tá bom? Uma dica, né, assim, para quem queira utilizar essa técnica e não quer ter dor de cabeça igual eu tava tendo, ou não vai usar o pó para decoração, algo assim. Vocês podem fazer o fundo, né? O fundo, ao invés do chantininho branco, vocês fazem o fundo, tipo, vai ficar um tonzinho de cinza, né? E aí sim, essa fina camada fica bem pretinha. E aí eu acho que vai ajudar melhor
a vocês cobrirem aí essa lateral todinha de preto, tá bom? Isso serve para outras cores também, tá? Aí, gente, tá vendo que ficou manchado? Mas eu não fiquei preocupada porque eu iria utilizar o pó para decoração, tá? Esse pó, ele é cintilante, né? Então era isso mesmo que eu queria, né? Esse bolo pedia esse tomzinho de cintilante, né? Inclusive, no bolo de inspiração ele tava bem brilhosinho. Então, deu super certo, né? Não tive muita dor de cabeça com relação a essa fina camada de preto, tá? E aí, gente, olha, tá vendo? Eu tô tirando o excesso de chantininho. Gente, perdoa a minha voz, eu tô rouca. Então, vocês podem estar até estranhando, né, um pouquinho a minha voz. Mas, vamos lá. Tirei o excesso, né, de chantininho, olha, e agora eu tô passando um bolo pro outro, né? Vai ficar o menorzinho aí em cima do outro, tá vendo? Olha, então tô fazendo aí a sobreposição e tô aí colocando aí o caninho, passando ele, né? Então ele vai ficar segurando aí, né, embaixo e em cima, tá? Na parte de dentro. Acho que eu não falei, esse bolo de baixo ele teve 20 centímetros de diâmetro por 12 de altura, mais ou menos, tá? Ele serve aí, em média 25 fatias, tá? Que foi um bolinho alto, então serve 25 fatias aí tranquilamente. E esse de cima serve 10 fatias também tranquilamente, tá bom? Então esse bolo de andar aí é um bolo para 35 fatias. E aí, gente, olha, já tô limpando aí a minha tabuazinha, lembrando que essa tábua é de MDF, também é muito importante, né? Para você não ter problema aí, principalmente para bolo de andar, né? Então, tô aí limpando. Eu utilizo álcool de cereais para me ajudar a limpar, porque ajuda bastante, né? Fica bem mais prático. E é isso, gente. Agora eu tô aí com o meu bico número 20. E aí passei na parte de cima, né, para dar um acabamento. E agora aí na parte de baixo. Eu não falei com vocês, mas em cima, vocês viram que eu fiz o preto lá em cima? Foi com pó para decoração e álcool de cereais, tá? Fiz a misturinha, peguei a bombinha e apliquei ali na parte de cima, tá? E agora aí com o nosso topper, né? Para dar acabamento aí, dar a identidade ao bolo, né? Então é isso, gente. Tá prontinho o bolo de hoje. Desculpa aqui a minha voz, mas espero que esse vídeo aí ajude vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se gostaram, não se esqueçam do like, tá bom? Me ajuda muito aqui no canal. O YouTube entende que vocês gostam do conteúdo, então vocês vão ser sempre recomendados e outras pessoas também vão ter a oportunidade de conhecer aqui o meu canal, tá bom? Então é isso, me acompanha lá no Instagram, né, também. O link tá aqui na descrição, vou adorar ver vocês por lá, tá legal? Então é isso, pessoal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, obrigado por estarem sempre aqui, comentando, dando like. Obrigado aí pelo carinho, tá bom? Então é isso, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.